muito boa tarde. A pandemia veio recordar a fragilidade da nossa condição, provar a importância de um Serviço Nacional de Saúde forte e desafiar ao limite muitos profissionais de saúde. Mas a ciência não resolve tudo e a dimensão espiritual ganha o relevo nesta experiência. É por isso que vamos conversar hoje com o Padre Fernando Sampaio, capelão do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, é também o coordenador nacional das capelanias hospitalares. Muito boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Estamos num período, digamos, do chamado desconfinamento, mas nos meios hospitalares ainda se trabalha arduamente por causa desta pandemia. Como é que tem sido, como é que foi um pouco o trabalho dos capelães, das capelanias hospitalares, no momento em que as unidades de saúde foram tão postas à prova? O trabalho nas unidades hospitalares foi diversificado, como diversificadas são as situações. Na realidade, houve hospitais que não tiveram doentes Covid e, portanto, aí houve a possibilidade de trabalhar mais. Houve hospitais em que grande parte do hospital estava destinado também a doentes Covid. Isso, enfim, influenciou, no fundo, o trabalho dos próprios capelães. Em segundo lugar, este tempo é um tempo novo, um tempo que nos deixou perplexos a todos, não é? Com muito medo, todos com muito medo, naturalmente. Medo desconhecido, um desconhecido que ninguém vê, não se pode ver, não é? É só o microscópio, mas que andava por aí e muitas vezes nos tolhia os movimentos. E, naturalmente, os capelães também se sentiram nesta perplexidade. Nesse sentido, muitos de nós inicialmente, acabámos por restringir as nossas próprias visitas aos doentes, porque nós apercebemos-nos, em dada altura, que poderíamos ser um fator também de propagação do próprio vírus. E então era necessário, de facto, ter muito cuidado na aproximação aos doentes, estar ciente, de facto, dos problemas que existiam, para não sermos mais um problema, mas sermos, sim, parte da solução também. Enfim, nós depois, com o tempo, demos-nos conta de que as coisas podiam processar-se dentro de uma forma mais natural, porque começámos a aprender a conviver com a situação e recomeçamos. Inicialmente nós tivemos muito mais de chamada e recomeçamos depois, em dada altura, a visitar os doentes, sobretudo a visitar os doentes sem infecção, porque nos hospitais permaneceram também doentes, embora muitos fossem embora, mas permaneceram doentes sem infecção. Depois, lidar com os doentes com infecção, isso era outra coisa, não é? Têm sido tempos que alteraram bastante a forma de funcionamento habitual do hospital, mesmo nos espaços. As coisas foram delimitadas, foram criados circuitos Covid, outros blindados, digamos, à exposição a este vírus. Os capelães hospitalares, a dado momento, também sentiram uma certa blindagem na forma de trabalhar, de se aproximar dos doentes, um certo barramento àquilo que antes faziam com naturalidade. Sim, nós sentimos que tínhamos de alterar as nossas formas de estar com os doentes para não complicar ainda mais a vida aos doentes, não é? E depois, não é só por isso. Nós, estando num hospital, temos de ter cuidado uns com os outros, com os profissionais. Porque quem cuida também são os profissionais. E se os profissionais eram contaminados, quem é que cuidava a seguir? Portanto, há este cuidado permanente e que alterou, no fundo, as nossas rotinas. O nosso modo de estar e de nos situarmos frente uns aos outros, e por isso tínhamos sempre muito cuidado, era necessária proteção, mesmo em relação aos doentes que não estavam contaminados, infectados pelo vírus, era necessário sempre muito cuidado, muita proteção, para não complicar as coisas, a saúde, no fundo, das próprias pessoas, a sua saúde precária, não é? Dentro desta ideia, sim. E como coordenador nacional das capelanias hospitalares e atendo este feedback daquilo que ia acontecendo um pouco, e estava a acontecer em outras unidades hospitalares, como referiu, umas mais vocacionadas ao tratamento desta pandemia, outras que estavam livres. Havia
realmente diferentes formas, havia, não digo velocidades, mas os capelães estavam com um campo de trabalho um tanto ou quanto diferenciado, consoante a unidade onde estavam. Sim, bastante diferenciado. Em primeiro lugar, e voltando um bocadinho atrás, por exemplo, nós vemos-nos sem o espaço, no fundo, sem utilização quase do espaço litúrgico. A maior parte das capelas, a grande maioria das capelas dos hospitais permaneceram abertas, mas não havia Eucaristia, eram pouco frequentadas. E depois, ao nível das próprias realidades nos diferentes hospitais, de facto, não houve uma postura nacional que devemos fazer assim, não houve um guião nacional para aquilo que os capelães deviam fazer. Houve sim a adaptação de cada capelão, no fundo, à sua própria realidade, ao seu próprio contexto. E as realidades foram, de facto, diversificadas conforme os contextos. A grande parte dos capelães permaneceram nos hospitais, muitas vezes de chamada, no início e depois fazendo visitas aos doentes sem infecção, passados para aí 15 dias, houve uma espécie de quarentena assim. Mas houve outros hospitais que foram para casa, ou porque na relação deles com as administrações encontraram que essa era a melhor solução, mas foram para casa, mas ficavam de chamada. Portanto, o hospital nunca ficou sem assistência, porque os doentes tinham direito à assistência espiritual e religiosa. Portanto, quer nós nos hospitais muitas vezes tivemos de chamada, ou durante um primeiro período, mas mesmo aqueles que foram para casa também ficaram de chamada. Isso também porque essa solução, porque também alguns hospitais, alguns capelães são idosos e também são pessoas de risco. Pois. E daí a melhor solução que foi essa, de facto, de encontrar estas duas hipóteses. É engraçado que, em dada altura, alguns dos que estavam em casa, que tinham ido para casa, foi-lhes pedido que regressassem ao hospital. Eu achei isso muito interessante, sobretudo do eco que alguns capelães fizeram em relação portanto, a esta situação. Mas sentiu-se a necessidade do capelão no hospital? Sim, alguns hospitais sim sentiram essa necessidade, que o capelão voltasse para o próprio hospital, que a sua presença... No fundo, a presença é importante, mas não é só a presença, porque eles depois, ao regressarem ao hospital, também lhe foi-lhes pedido que visitassem os doentes. Mas nesta fase, um doente contaminado com o vírus, numa zona de isolamento, se pedia a presença de um sacerdote e não era fácil operacionalizar esta presença? Não era fácil. E aqui, na relação com a assistência espiritual a doentes infectados por Covid, de facto aí houve um problema. Um problema no sentido das dificuldades na aproximação, por um lado, e houve outros aspectos que, se calhar, vieram porque a assistência nunca foi muita. Mesmo os pedidos eram poucos, diminuíram bastante. Ou porque, muitas vezes, tivessem pensado os doentes que os capelães não podiam fazer visita, ou porque, também, às vezes, a informação não funcionava. Houve assistência a doentes que pediram. Aí, nos doentes infectados, a assistência foi feita a pedido. Portanto, não havia visita, uma visita mais espontânea, no fundo, que anuncia a existência da própria assistência, aí é efetivamente a pedido. Porquê? Porque para ir a lugares onde estavam doentes infectados, era necessário, de facto, proteger-se para ir ter com o doente. E, ao ir ter com o doente, nós nunca podíamos ir visitar outros doentes. A gente devia restringir, portanto, a esse próprio doente. E depois, por exemplo, as coisas eram muito mais complicadas, por exemplo, em situações dos cuidados intensivos, não é? Ou situações de um maior isolamento. E aí, por exemplo, se recorriam a outras técnicas. Podia ser o vídeo, a videochamada, podia ser, por exemplo, o telefone. Às vezes, as zonas de isolamento têm um vidro, e aí, há o vidro e há um telefone onde nós podemos comunicar. E teve-se utilizar um bocado estes estratagemas para superar claro. a separação que existia. Mas a preocupação dos capelães hospitalares não é apenas os doentes, é também toda a população hospitalar. O caso dos profissionais de saúde que por estes dias foram testados ao limite nas suas capacidades, não apenas científicas, mas físicas. Depois a questão emocional também dos profissionais de saúde. Muitos que se afastaram das famílias, muitos que não viam os filhos.
a questão do medo, não é? Porque todos sentiam medo. E isto torna as pessoas também mais emocionalmente mais vulneráveis. Percebeu isso? Falou com alguns? Como é que foi esta experiência? Sim, isso é verdade. E eu recordo-me de uma vez numa visita a um serviço, acabei por estar um pedaço, por exemplo, a conversar com a secretária. E ela transmitia exatamente, ela própria, que não estava junto dos doentes, mas que estava mais fora, mais resguardada, ela transmitia, no fundo, esse temor, esse medo. E no fundo, a dificuldade que tinha neste campo. O mesmo aconteceu com outros profissionais, em que, de facto, isso se manifestava. Mas eles foram, de facto, extraordinários em todo o trabalho que realizaram na linha da frente. E na linha da frente não são só os médicos e enfermeiros. Vocês imaginem as senhoras da limpeza, a exposição com que elas fazem, e ganham tão pouco. Mas as senhoras da limpeza, os maqueiros e outros que no fundo estão também na linha de frente, e muitos outros que na retaguarda no fundo contribuíam para que tudo isto funcionasse. Eu recordo-me de algumas experiências de alguns colegas, do suporte dos profissionais, ou pelo encontro dos profissionais nos serviços, ou então através de grupos do WhatsApp, ou através de outros modos com vídeo, portanto, neste suporte aos próprios profissionais. E recorda-me de um hospital que fez uma outra coisa, que foi no início que descobriram um foco de infecção e toda a malta teve de fazer o teste para essa infecção e tiveram de estar um par de horas imensas, de 14 ou 15 horas, à espera do resultado do teste. Nem podiam ir para o hospital, nem podiam ir para casa, tiveram de permanecer nos carros. E do suporte que ele tentou dar, no fundo, aos próprios profissionais e até ao nível da própria diocese, de encontrar espaço para depois eles dormirem, etc. Como aconteceu noutros, a nível de hotéis, etc. Percebeu-se também que a ciência é crucial na forma como responde e ajuda a superar todas estas situações, mas também, pelo desconhecimento do vírus, percebeu-se a incapacidade da ciência, não é? Pelo menos no que toca à vacina, numa cura de primeira linha para as consequências, e isto veio também sublinhar a dimensão da espiritualidade, a dimensão da experiência da fragilidade, da forma como somos vulneráveis de um dia para o outro a algo que pode surgir, não é? Eu creio que esta pandemia trouxe-nos essa consciência, avivou-nos essa consciência da nossa condição humana frágil, não é? Afinal de contas, nós que somos às vezes tão arrogantes e parece que somos eternos, com os nossos, com as nossas formas narcísicas de ser, na realidade este tempo veio-nos trazer que as coisas não são bem assim, que as coisas são muito mais sensíveis e muito mais simples. E, portanto, nós somos frágeis, somos vulneráveis. E esta vulnerabilidade a sentimos quer sejamos profissionais, quer sejam os doentes. E nesta realidade, eu sobretudo queria apontar aqui um pequenino pormenor. Eu vi isso nos doentes muito, daqueles que eu fui visitar e noutros que, enfim, acabaram por não estar infectados. Vi essa fragilidade imensa. E há aqui um aspecto que me chocou imenso. Porque no cuidado dos doentes privilegiou-se muito o sentido da vida física. A questão era de sobreviver, passando ao lado muito as questões emocionais. Os doentes de Covid estavam muito sozinhos, não é? Passando ao lado, não tinham visitas, não tinham ninguém. E o que vem parecem uns astronautas, não é? Com todos os EPIs. Todos, quase, no fundo, parece quase o doente. Eu não sei o que é que o doente deveria pensar e sentir-se. Nós estamos do lado de cá, mas do lado de lá como é que era? Eu não sei. Ele, ao ver a gente todo vestido de astronauta ou todo resguardado, eu não sei como é que ele se sentia. A solidão devia ser muito maior, a angústia devia ser muito maior, porque depois se privilegiam muitos aspectos mais técnicos, não é? Eu recordo-me de um pequeno texto que li nestas partilhas que aconteceram durante este tempo, de uma enfermeira espanhola que dizia
neste tempo em que os doentes não têm visitas, somos nós muitas vezes que temos de lhe agarrar na mão e temos de os acompanhar. Eu achei isso muito bonito, porque é o lado emocional, mas o agarrar na mão não é só emocional, é também de natureza espiritual, da compaixão e da esperança. Tu não estás sozinho. O Padre Fernando Sampaio acredita que, e nestes casos que está a referir, por vezes se multiplicam capelães hospitalares na forma de alguns médicos, de alguns profissionais de saúde? Sim, eu creio. Nós tivemos na assistência espiritual aos doentes com infecção, nós tivemos muitas dificuldades por causa de toda esta enredamento no sentido da proteção, etc. Tudo muito controlado, tinha de ser, naturalmente, mas isso nos afastava naturalmente dos próprios doentes. A nossa presença era muito limitada no tempo, para assim de ser limitada porque não havia contacto, não é? Mas, nesse sentido, os profissionais fizeram muito do nosso trabalho, no sentido da aproximação ao próprio doente. E houve coisas muito bonitas. Eu recordo-me de um vídeo que eu vi dos profissionais a rezarem, fazerem a sua oração antes de iniciarem o trabalho. Não é? O conforto da fé, o conforto da espiritualidade, não é só para os doentes o conforto da espiritualidade. O conforto da espiritualidade serve para nós todos e, naturalmente, para os profissionais também. E neste tempo, de maneira particular. E se eles o faziam, também o faziam, não? Depois junto dos próprios doentes, acompanhando-os na atenção às suas próprias necessidades espirituais, porque se os profissionais não estão atentos às necessidades espirituais dos doentes, também não nos a comunicam a nós. Aos capelães. Não é? Estas situações acabam sempre, pela sua dimensão, pela forma como alteram as coisas, por gerar oportunidades para parar e para refletir. As capelanias hospitalares terão que tirar daqui alguma aprendizagem, fazer alguma reflexão sobre estes tempos, perspectivar o futuro da sua própria ação no meio hospitalar, admitindo que poderão surgir novas vagas, não é? Sim, nós temos de tirar daqui ilações, sobretudo para o nosso futuro na presença dos hospitais. Temos de olhar as diversas dificuldades que surgiram para tentar, no futuro, Deus queira que nada mais disto aconteça, porque estas coisas são mesmo complicadas, para que no futuro nós possamos aliviar obstáculos e facilitar, no fundo, o encontro. Se calhar nós temos de ter mais a posição do corpo nestas coisas, de nos ajudar mutuamente, muito mais na reflexão, ao nível de criar normas para nos ajudarem uns aos outros nós precisamos de aprender com isto, antes de mais, para depois podermos, ao mesmo tempo, compreender as situações em que podemos realizar, como devemos realizar a nossa atuação, mas ao mesmo tempo também como é que nós podemos melhorar a nossa relação com os profissionais e com os doentes. Como é que nós podemos estar de uma forma mais intensa junto dos profissionais e dos doentes. E de chamar a atenção exatamente para que no fundo, situações semelhantes, por exemplo, prevejam também a ação espiritual e a assistência espiritual, porque não interessa apenas cuidar do corpo. Nós não somos apenas, nossa vida não é só corporal. E há outros aspectos que são extraordinariamente importantes, nomeadamente os aspectos emocionais, os aspectos espirituais, que ajudam à recuperação do corpo, que aliviam o espírito e que levam as pessoas a baixar os níveis de angústia e os níveis de solidão. E é necessário também ter em conta estes outros aspectos. E se calhar é este um dos aspectos que nos vem chamar a atenção. Pode haver campo para um trabalho mais próximo, coordenado com os próprios profissionais de saúde, entre as capelanias? Pode haver uma atenção muito maior às questões emocionais e às questões espirituais dos doentes. Depois uma inter-relação, uma conjugação das diferentes profissões. Portanto, a multidisciplinaridade ao nível das diferentes equipas, que devem incluir aqui neste caso, no fundo, a assistência espiritual, para que ela esteja presente e não falhe aos doentes. Eu acho que há muito a aprender aqui. Há muito para nós capelães.
também para os outros profissionais. Prevêem futuramente algum encontro entre as capelanias para debater estes temas, esta situação? Eu durante este tempo fiz 2 estudos, um através do telefone e outro fiz um inquérito aos próprios capelães, e estou agora a estudar esses inquéritos no fundo, e vamos ter um encontro de capelães em dezembro, só para capelães. Geralmente esses encontros são abertos a outros profissionais de saúde, mas não, desta vez vai ser só para capelães, em que pretendemos exatamente pegar nesta situação e estudá-la, para ver o que é que nós podemos tirar daí para o nosso trabalho também. Muito bem, Padre Fernando Sampaio, muito obrigado por ter estado hoje aqui e refletido connosco esta situação tão única, não é? Mas ao fim e ao cabo é também uma oportunidade para aprofundar este trabalho junto às pessoas. Eu é que agradeço a oportunidade que me deu. Recordo ainda que mais logo pode acompanhar na Antena 1 a edição a rádio do programa Eclésia, é pelas 22h45. Nós ficamos por aqui, tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.